E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Amon e tô aqui mais uma vez pra gente conversar sobre Enem, sobre redação, sobre... Principalmente esse vídeo é pra contar sobre a minha redação 980 do Enem 2020. O que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer. Mas antes de eu começar, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque lá no Instagram eu dou dicas, eu falo sobre Enem, eu falo sobre um monte de coisa lá. Então me segue lá, vai estar aqui meu arroba, e se inscreve no canal, ativa a notificação, porque eu vou estar postando mais vídeos, principalmente como eu estudei, como é que eu deixei de estudar, como é que eu oriento meus alunos, e isso é muito importante. Como é que vai ser a nossa dinâmica aqui da redação, galera? Eu tô com uma redação aqui, ó. Ela tá toda rabiscada. Por que ela tá rabiscada? Porque eu dei uma aula para os meus alunos sobre essa redação e agora eu tô vindo aqui mostrar para vocês, tá? O que é que eu vou fazer para ajudar vocês? Eu vou colocar, a gente vai discutir parágrafo por parágrafo, certo? Então eu vou colocar aqui embaixo o parágrafo que eu tô falando e a gente vai discutir sobre ele, tá bom? Primeira coisa, a minha redação, tendo uma visão panorâmica, ela é uma redação simples, tá? Eu fiz 4 linhas de introdução, incríveis 4 linhas de introdução. Muita gente vê e fica, meu Deus, como é que ele fez isso? Cara, eu sempre fiz assim, tá? Inclusive, nesse vídeo eu tô passando para agradecer o meu professor de redação, que me ajudou muito, que é o professor Diego Pereira de Fortaleza. Foi ele que me ensinou a ter essa simplicidade na redação, que é uma visão que eu tenho e que eu aprendi muito com ele. E também aprendi fazendo redação que quanto mais simples a gente consegue ser, melhor. Então eu tentei ser o mais simples possível. Nessa introdução, eu vou colocar ela aqui agora. Se a gente for ver, eu começo com: na sociedade percebe-se substancialmente comprometedora a visão deturpada de alguns cidadãos acerca das doenças psicossociais. Ou seja, eu reescrevi o comando. Eu simplesmente, nesse primeiro período aí, eu tentei dar uma... Eu entrei na redação. Eu tentei mostrar para o corretor que eu estava falando do tema. Eu não estava falando só, como muitas pessoas, eu vi algumas redações, muitas pessoas erraram porque falaram só de doenças mentais e não falaram do estigma. E isso é tangenciar, sim. Você não está falando do tema em si. É que nem aquele tema que tinha a persistência da violência contra a mulher e as pessoas não falaram da persistência. Isso pega o aluno, tá? Então, aqui no primeiro período eu tentei fazer isso. Depois eu vim com a minha tese. Esse cenário, complexo e desafiador, exige uma atuação mais expressiva da sociedade civil e do poder público com o fito de mitigar os estigmas relacionados aos transtornos mentais. Isso é muito interessante porque essa minha tese, ela é uma tese simples, é uma tese que eu digo quem são os culpados e eu digo que tem que ter uma ação mais expressiva desses dois. Acabou. Não falei qual é essa ação e também eu vou falar nos desenvolvimentos. Eu não gosto, eu já fiz durante muito tempo aquela tese que deixa claro, tipo assim, o Estado falha nisso e a sociedade falha nisso, ou o Estado falha nisso e nisso, de nomear mesmo na tese. Eu já fiz durante muito tempo, mas eu comecei a perceber que era perda de tempo, que fazia de uma maneira assim mais simples, você saía mais rápido para o desenvolvimento. Minha introdução é extremamente simples, não tem repertório, não tem nada de surreal. Por quê? Porque eu gosto de uma redação simples. Eu não acho que a introdução seja um negócio para você encantar o corretor. Eu acho que essa visão de encantar o corretor com a introdução é uma visão meio ultrapassada, do tempo dos vestibulares tradicionais, no tempo que meu pai e minha mãe faziam vestibular, e eles falavam muito isso, a introdução tem que ter um negócio assim chamativo e tal. Eu não vejo mais assim, e eu acredito que a maioria dos corretores também não enxerga dessa maneira, principalmente uma redação do Enem que é extremamente técnica. Então, encantar o corretor na introdução com vários repertórios, talvez, como eu já vou falar em outros vídeos, é queimar cartucho, porque nem sempre a gente tem 1 milhão de repertórios para citar. E aí, beleza. Vamos para o desenvolvimento. Vou colocar aqui o desenvolvimento. No desenvolvimento, no D1, eu vou falar primeiro da sociedade. Então, é um parágrafo extenso, né? Eu acho que tem quase 12 linhas. E por ser um parágrafo extenso, eu falei muita coisa. Mas vocês vão perceber que não ficou aquela coisa densa. Então eu comecei com: de início, a mentalidade preconceituosa de alguns indivíduos dificulta que as doenças psicossociais sejam tratadas como um grave problema de saúde. Beleza, eu dei a razão para a tese. Eu comecei a puxar a tese para o tema para começar a desenvolver. Aí eu vou dar uma causa. Esse comportamento displicente e de parte dos cidadãos se justifica, eu gosto muito disso, de deixar claro que é uma causa, que é uma justificativa, que
está mostrando o que justifica, qual a relação que tem a tese com o problema. Se justifica na realidade pelo inexpressivo esforço das escolas e das famílias para desenvolver uma cultura preventiva, o que deveria ser feito com debates nas salas de aula e nos núcleos domiciliares sobre a importância de tratar as enfermidades psicológicas como problemas sérios de reconhecer os primeiros sintomas de um estado de fragilidade emocional, como ansiedade descontrolada, nervosismo em excesso e mudanças repentinas de humor. O que foi isso que você fez, amor? Eu dei uma exemplificação de como é que isso acontece. Eu dei uma justificativa e depois eu exemplifiquei. É por isso que ficou muito longo, porque eu dei vários exemplos de como é que isso acontece. E eu tirei isso de onde? Dos textos motivadores. Muitos dos textos motivadores, eles falam disso. Eles falavam sobre piadas nas redes sociais, eles falavam sobre essa fragilidade emocional, sobre esse nervosismo, enfim. E isso estava lá nos textos motivadores e eu peguei como exemplo, mas não foi o meu repertório. Eu extrapolei, vocês vão ver que eu extrapolei os textos motivadores, mas eu utilizei eles ao meu favor também, para dar uma ideia de como é que isso se realiza na realidade. Depois eu venho com a consequência. Aí eu venho em consequência da falta de uma postura social de profilaxia. Muitas pessoas que sofrem de doenças mentais são estigmatizadas e taxadas de, por exemplo, loucas, fracas e ou incapazes. Aí beleza, eu dei uma causa, eu encaixei um exemplo, eu encaixei a consequência e eu fazia muito isso. E depois eu venho com o repertório. A título de ilustração da necessidade de uma alteração do comportamento social, o desenvolvimento da nação, de acordo com o sociólogo ativista Herbert José de Souza, que é o Betinho, deve ser pautado na mudança de cultura e de mentalidade da população. Sempre bati nessa tecla, tá? Sempre achei que muitos dos temas a gente poderia trabalhar mentalidade, a gente poderia trabalhar uma conscientização, a gente poderia trabalhar isso. E eu fazia essa jogadinha, era como o Diego Pereira falava, uma jogada ensaiada. Então eu levantava para sacar. Quando eu estava aqui no desenvolvimento, eu vinha com um problema. Então, o problema é falta isso, isso e isso. E quando eu ia para a intervenção, se falta A e B, qual é a intervenção? Fazer A e B. Então vocês vão ver que na intervenção fica muito mais fluida. Você não precisa passar tanto tempo pensando nessa intervenção. Aí no segundo parágrafo, vou colocar aqui o segundo desenvolvimento. Apesar da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, garantir que o Estado deve promover o bem-estar e o respeito entre os cidadãos brasileiros, essa prerrogativa constitucional não está sendo totalmente cumprida no meio social. Eu adorava usar a Constituição, por quê? Porque a Constituição é a lei máxima do país. Você está jogando um jogo chamado Brasil. E esse jogo, ele exige regras. Essas regras estão na Constituição. Então, nada mais justo do que ter um problema social, e esse problema social é latente na sociedade, algum artigo da Constituição está lá sendo descumprido. Então, eu usava muito isso ao meu favor e, principalmente, eu não dizia que a lei não era cumprida, eu achava isso muito totalitário. Eu dizia que a lei não era totalmente cumprida, porque podia ser cumprida em algum lugar. Mas a questão não é essa, não é se é totalmente ou se não, é se ela é efetiva na maioria dos municípios, porque ser totalmente é um pouco utópico, né, gente? Mas eu batia muito nessa tecla para não ficar uma coisa assim geral, para não generalizar. Nesse sentido, a atuação negligente do governo federal tem relação intrínseca com o desinteresse estatal em desenvolver um planejamento governamental que informe a população, por exemplo, sobre a importância de não fazer piadas, principalmente nas redes sociais, com pessoas acometidas de transtorno psicológico e sobre os principais canais de assistência, como Centro de Valorização à Vida. Isso é algo importante que até poderia ser uma linha de raciocínio. Ou seja, tem canais de denúncia, tem canais de apoio, tem canais de suporte, mas eles não são conhecidos pela população. Eles não têm uma propaganda no meio social. Então isso é importante a gente trabalhar também, essa divulgação é dever do Estado. Beleza, aí no final eu sempre fazia esse negócio do logo, todo esse cenário, não sei o que, papapá, porque era uma maneira de dar um fechamento. E vamos para o último parágrafo, que é a intervenção, e vocês vão ver que nessa intervenção eu busco sempre voltar os desenvolvimentos. Então, portanto, a fim de minimizar o estigma associado às doenças mentais no Brasil e assim promover o bem-estar social garantido constitucionalmente, então eu já vim com a finalidade, já detalhava essa finalidade já para ajudar.
E vinha com o imperativo que o governo federal, responsável por manter a coesão no meio social, intensifique a disseminação de propagandas populacionais elucidativas sobre a necessidade de respeitar e de acolher pessoas que sofrem de doenças mentais. Aí venho com por meio de postagens nas redes sociais, como Instagram e Facebook. Tá completa? Tá. Mas eu fiz uma outra proposta. Por quê? Porque eu acredito que com duas propostas você tem uma chance maior de fechar a quinta competência. Imagina se eu pensava muito isso é uma coisa minha, não quer dizer que é uma verdade. Mas eu pensava tipo, se eu colocasse só um, eu já tirei 200 em redação do Enem só com uma proposta. Mas vai que o corretor acha insuficiente. Vai que ele olha um detalhamento e ele não acha que é um detalhamento. Vai que ele acha que o meu meio ficou muito fraco. Naquela única... Aí você perdeu, já era, você rodou. Mas com duas propostas não. Se ele achar a primeira meio pai assim, tem a segunda. E aí talvez eu consiga tirar 200 na segunda, ter os 5 elementos na segunda. Então eu sempre garantia isso e também por uma coerência de texto, né? O projeto de texto eu apresentei 2 problemas e eu acreditava que eu tinha que fazer 2 intervenções, mesmo que uma não seja completa. Ah, não, eu não faço, não tem problema. Isso é uma coisa pessoal. Eu prefiro não arriscar, mas se você tirar, tira 200 só com uma, tá de boa. Não tem briga por isso. Mas se eu pudesse escolher, eu fazia logo as duas. Se eu tenho linha para fazer isso, eu vou fazer as duas. Ademais, é importante que famílias e escolas realizem debates nos ambientes domiciliares e nas salas de aula sobre o combate aos estigmas relacionados aos transtornos mentais por meio de rodas de conversas dinâmicas e lúdicas, como jogos interativos que abordem essa temática. Beleza? E aí eu finalizei com as duas propostas, uma com o Estado, outra com a sociedade civil. Nos meus parágrafos, um foi o Estado, o outro foi a sociedade civil, introdução simples. Eu tive uma coerência de texto e fazia muito tempo que eu não escrevia uma redação do Enem. Como vocês bem sabem, eu passei um tempo sem estudar antes da prova. Então, foi um texto rápido, eu fiz em mais ou menos 1 hora e 10, por aí, no máximo, não foi mais que isso. Foi uma redação bem rápida e ficou organizado. Então eu gostei muito dessa redação. Eu acho que é uma redação acessível, que muitos de vocês podem pegar alguns insights aqui dentro para tentar reproduzir na redação de vocês ou tentar fazer alguma modificação, adaptar para a sua realidade. Mas enfim, tá aí minha redação. E é isso, galera. Qualquer dúvida, falem comigo no Instagram, ou falem comigo aqui nos comentários, coloca aí o que você achou, se você achou bom, se achou ruim, se você faria algo melhor, enfim. E é isso, tá bom? Tamo junto, valeu!